estamos aqui para falar do melhor filme dos X-Men, na minha opinião, disparadamente. Uma viagem no tempo que cria um universo completamente novo, ao mesmo tempo que destrói o antigo. E segundo, que tem uma das cenas mais icônicas e incríveis dos filmes de super-heróis, e para mim a melhor cena em super velocidade do cinema. A cena do Mercúrio na cozinha em super velocidade. E esse aqui é um filme que conecta o passado e o futuro com cenas de ações incríveis e diálogos extremamente poderosos. Só porque alguém tropeça e perde o caminho, não quer dizer que se perdeu para sempre. Estamos aqui para falar neste vídeo de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. A bilheteria desse filme aqui é a maior da franquia dos X-Men, ficando somente atrás dos 2 filmes do Deadpool. Sem falar que a crítica e o público simplesmente amaram este filme, avaliados com 90 a 91% pela crítica e pelo público. Cara, se a nota fosse mais baixa, eu ia ficar muito revoltado. E essa aqui é a nossa série de 13 vídeos onde estamos contando todas as histórias de todos os filmes da franquia dos X-Men, falando todas as curiosidades, referências e easter eggs enquanto relembramos essa história. Justamente para relembrar até Deadpool 3 Wolverine ser lançado daqui 44 dias. Aonde muito provavelmente vários desses personagens vão fazer participações especiais no filme. Então já se inscreve para não perder o próximo vídeo que vai sair semana que vem e confira a nossa playlist para assistir todos os filmes que a gente já falou da franquia dos X-Men que eu já trouxe aqui no canal. Estão muito bons, maravilhosos, super completos, vale a pena você assistir. Então já aproveita a playlist para maratonar todos esses vídeos com uma pipoquinha aqui com a gente. Encontrou o que procurava. Então vamos lá, esse filme aqui tem um título com referência aos quadrinhos dos X-Men, números 141 e 142. Essa história foi escrita nos quadrinhos por Chris Claremont, e o cara fez uma participação especial aqui no filme também. Nós temos inimigos bem reais por aí, os russos, os chineses. E como a gente viu aqui no final de Wolverine Imortal, Logan encontra o Magneto com seus poderes já recuperados. E o Xavier com um corpo idêntico ao que ele tinha, se tornando aqui um grande erro cronológico, né? Um grande erro e um furo de roteiro no universo dos X-Men. Mas tem teorias aí, né, que o pessoal comentou no nosso vídeo anterior aqui no canal, falando que poderia ser um irmão gêmeo do Professor Xavier que estava em coma ali e sem um pensamento. Então ele acabou jogando toda a sua consciência para o corpo morto-vivo do seu irmão gêmeo, dando essa desculpa. Além do fato aqui, tá, que esse filme de X-Men Dias de um Futuro Esquecido é o último filme que vai mostrar esse universo clássico dos X-Men. Após esse filme aqui, esse universo será apagado da história. Basicamente, com tudo o que houve depois de 73. Acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. Então vamos lá. O filme começa em 2023, 10 anos após os acontecimentos de Wolverine Imortal, ok? Por que a gente sabe que é 2023? Porque tanto o Professor Xavier quanto o Wolverine nesse filme citam que 1973 foi 50 anos atrás, ou seja, 2023. Daqui a uns 50 anos. Daqui a 50 anos, tá dizendo 50 anos no futuro. E se você for usar a linha cronológica oficial que a Fox soltou para divulgar esse filme publicamente, também está lá 2023. E aqui na abertura da Fox, a gente consegue ver de novo a letra X da logo Fox, sendo a última letra a ser apagada, igual na trilogia clássica dos X-Men. E ficou meio óbvio também que toca um pouco da trilha sonora clássica dos X-Men no final dessa abertura da Fox. E o filme já começa da maneira correta, sabe? Com uma narração do Professor Xavier, igual na trilogia clássica, onde o Xavier também narrava o início do filme. Desde a descoberta de sua existência, foram tratados com medo. Só que aqui, de uma forma muito mais assustadora. Um mundo sombrio e desolado. Aqui a gente acaba vendo Nova York de uma forma completamente aterrorizante, aonde transformou o Central Park em basicamente uma prisão para mutantes, que usam colares nos pescoços para inibir os seus poderes, igual aos quadrinhos e também nas animações clássicas dos anos 90. Aqui a gente consegue ver que esses mutantes são marcados com a letra M nos olhos, da mesma forma nos quadrinhos em que os mutantes também são marcados com a letra M no futuro. Sem falar que essa
cena aqui que a gente tá vendo funciona como um paralelo à origem do Magneto também nos campos de concentração judeus lá dos nazistas, em que eles também andavam na mesma sequência e eram marcados também pelas pessoas, né? Então a gente acaba vendo aqui esse paralelo de uma forma muito bem adaptado. E já vamos ali ver um mutante no lixão catando algumas coisas, encontrando o símbolo dos X-Men, e ele acaba morrendo ali pelo um poder, muito provavelmente de um sentinela. Segundo o roteirista desse filme aqui, quem é esse personagem na verdade é Nate Grey, simplesmente um mutante clonado pelo próprio Senhor Sinistro com os DNAs do Scott Summers e da Jean Grey. E a abertura aqui é mais uma referência à trilogia clássica dos X-Men, utilizando a abertura como uma referência à história a ser adaptada aqui no filme. A gente vê essa abertura mostrando como os genes mutantes ali acabam sendo desenvolvidos e a gente vê, na verdade, a criação e como funciona internamente dentro de um sentinela futurista que o Trask acabou criando. Então a gente está aqui em Moscou, aonde a gente acaba vendo várias naves que acabam soltando vários sentinelas, que acabam sendo despertados à medida que eles acabam sentindo a presença de mutante. E o primeiro mutante que a gente vê ali é o Apache, um mutante que tem super força e os seus instintos completamente aguçados. A gente vê mais pra frente no filme que ele consegue sentir até mesmo a presença em 16 quilômetros de distância, os sentinelas chegando. Dois transportadores se aproximam! 16 quilômetros! Em seguida, a outra mutante que a gente acaba vendo é a Blink, uma das minhas favoritas, que consegue abrir portais para qualquer local. Eles vão para um outro local e a gente vê então Roberto da Costa, um mutante brasileiro, o Mancha Solar. Junto dele está o Colossus, a Kitty Pryde e o Bishop também, marcado com a letra M, mostrando que aqui muito provavelmente ele foi retirado de alguma prisão mutante. Então vemos aqui pela primeira vez um sentinela, mas quem acompanha aqui os vídeos de explicado e detalhes do canal, sabe que lá em X-Men 3, quando os X-Men no começo do filme estão treinando na sala de perigo contra um sentinela, é justamente porque os sentinelas já existiram, porque William Stryker tinha um dos sentinelas guardado com eles, e no jogo X-Men, o jogo oficial, eles acabaram lutando ali contra sentinelas, entre o segundo filme e o terceiro filme. Então, não é a primeira vez que eles estão enfrentando aqui um sentinela, pelo menos que a gente está vendo. Esse grupo está enfrentando um sentinela pela primeira vez ou pela 30ª vez. E um detalhe interessante é que esse sentinela aqui tem uma aparência bem diferente dos sentinelas nos quadrinhos, deixando assim uma forma muito mais aterrorizante, até porque eles foram aprimorados com os poderes da mística e da vampira. Vemos que os mutantes conseguem sim danificar os sentinelas, então a luta pelos caras ali não é completamente assim inútil, podemos dizer, já que o motivo da luta deles é atrasar os sentinelas o máximo possível. E enquanto a Blink vai abrindo os portais, a gente consegue ver também o Homem de Gelo, o Bob. O sentinela, ao adaptar o seu corpo e absorver os poderes dos mutantes, ele começa a trocar e adaptar a sua pele, podemos dizer assim. E a forma que ele faz isso é através de escamas igual aos poderes da mística, já que, justamente, eles têm esses poderes porque o Trask utilizou o DNA da mística para colocar nos sentinelas. Um sentinela derrota o Colossus, o outro derrota o Mancha Solar com os poderes do Homem de Gelo, e o outro derrota o Homem de Gelo com os poderes do Mancha Solar, mostrando assim que os sentinelas, se um absorve um poder, todos os outros também têm aquele poder absorvido também. Ou seja, eles têm os poderes tanto da mística como também os poderes da vampira, de absorver os poderes, e também coletivamente conectados. Um sentinela acaba perdendo o seu braço ao matar a Blink atravessando o braço dele pelo portal dela. E aqui, tipo, cara, se o roteirista fosse mais esperto mesmo, ele utilizaria os poderes e os portais da Blink para abrir portais no meio do corpo dos sentinelas e fechar esses portais, despedaçando assim os sentinelas. Pois é, roteiro fraco. Roteirinho fraco, né, gente? Kitty Pryde acaba enviando a mente do Bishop para o passado, para avisar eles mesmos que os sentinelas estariam invadindo aquele local alguns dias no futuro. Isso aqui brinca, já que nos quadrinhos,
O Bishop é justamente um mutante que acaba viajando no tempo também. Aí você vai pensar se a Kitty Pryde sempre teve esses poderes. E não, a Kitty Pryde não tem esses poderes de enviar mentalmente as pessoas para o passado. Esse aqui, na verdade, é um poder da Rachel Summers. Tanto que cogitaram colocar a Rachel Summers no filme, só que acabaram descartando a personagem e acloparam esse poder dela dentro da Kitty Pryde. Temos aqui agora o cérebro, mostrando mutantes em vermelho e humanos em branco, da mesma forma que foi mostrado para nós em X-Men 2. Então vemos que esse aqui é um cérebro portátil muito mais tecnológico do que a gente acabou vendo o cérebro lá dentro da mansão do professor Xavier. Esse aqui está aclopado ali muito mais tecnologicamente dentro de uma nave do próprio professor Xavier. E a gente acaba vendo que não estamos mais em Moscou, mas sim agora na China. E a gente consegue perceber ali alguns sentinelas de plantão na muralha da China. Xavier, Magneto, Wolverine e Tempestade acabam saindo da nave e a gente acaba vendo ali se reencontrando com esses personagens, a Kitty Pryde e o Bob, que dá pra ver agora que eles estão em um relacionamento. Pois é, eles simplesmente cagaram com o final de X-Men 3, aonde a Vampira e o Bob estavam juntos. E simplesmente jogaram isso no lixo e decidiram seguir esse romance do Bob com a Kitty Pryde. Pelo menos no futuro alternativo que deu certo, a gente vê sim de fato o Colossus e a Kitty Pryde meio que estudando juntos, dando aula juntos, e o Bob e a Vampira estão juntos também no futuro. E aqui temos a cena onde a Kitty Pryde explica para os X-Men ali como que eles acabam conseguindo sobreviver aos Sentinelas. O Apache detecta os sentinelas vindo de longe. O Apache avista eles e eu envio o Bishop de volta para nos avisar do ataque antes que aconteça. Os outros lutam. A Blink é responsável por achar algum local sem os sentinelas. Blink verifica o próximo local e saímos antes que eles saibam que estivemos lá. E o Bishop tem a sua mente levada para o passado para conseguir avisar eles a tempo de trocarem de local. Ou seja, ela meio que acaba reescrevendo diversas vezes o tempo em alguns dias ou meses para que eles consigam se esconder em outros lugares. Ela projeta Bishop de volta no tempo para avisar aos outros do ataque iminente. Xavier fala aqui do programa dos Sentinelas criado pelo Bolivar Trask, igual nos quadrinhos. O programa Sentinela foi concebido originalmente pelo Dr. Bolivar Trask. Xavier aqui fala da Mística e que conheceu ela ainda quando criança, mostrando para nós e confirmando sim que agora X-Men Primeira Classe faz sim de fato parte da linha principal, da linha do tempo clássica, do universo clássico dos X-Men também. Eu a conheci como Raven quando éramos crianças. Crescemos juntos. Xavier fala que em 1973 a Mística matou o Bolivar Trask para tentar impedir o projeto Sentinela, mas que na verdade isso acabou impulsionando o governo americano a de fato seguir em frente com o projeto. Porque foi aí nesse momento que a Mística teve seu DNA roubado e analisado e aperfeiçoado para colocar dentro dos Sentinelas do Trask. Para criar armas que podiam se adaptar a qualquer poder mutante. E é por isso que a gente não viu o Bolivar Trask na linha do tempo clássica dos X-Men, porque ele acabou sendo morto pela Mística em 1973 e o governo deu continuidade ao projeto do cara secretamente. E aí então que a gente acaba descobrindo o plano do professor Xavier: voltar no tempo 50 anos atrás, em 1973. Impedir o assassinato. Então nós poderíamos evitar que os sentinelas sejam criados. Kitty Pryde acaba falando que enviar uma pessoa há mais de um mês no passado acaba destruindo a mente da pessoa. E aí que Wolverine acaba se oferecendo justamente por causa dos seus poderes. E se alguém pudesse se curar tão rápido quanto se destroçar? E aqui nesse momento, antes do Wolverine viajar para o passado, que tem uma cena deletada no filme, onde Wolverine acaba se despedindo da Tempestade, dando um beijão nela, cara. Isso aqui faria uma referência aos quadrinhos e também a animação clássica dos X-Men dos anos 90, onde os dois foram um casal em um futuro alternativo. Wolverine é enviado para o passado com os poderes da Kitty Pryde e ele acaba ativando as suas garras de adamantium. Cara, isso aqui é um erro gigantesco, já que no final de Wolverine Imortal, mostra que ele estava com as suas garras de ossos. Pois é, o diretor foi lá e deu a desculpinha que o Magneto remanejou o adamantium no corpo do Wolverine. Só que esqueceu o fato de que quando um adamantium ele é esfriado, ele acaba se tornando indestrutível, imaleável, inesquentável, intransformável em líquido. Pois é, um erro grave. Nem o diretor soube explicar direito. Ei, roteirinho fraco, né, gente? Wolverine acorda no passado numa cama escutando a música First Time I Ever Saw Your Face.
Essa aqui vai ser a mesma música que quando ele acaba acordando de volta no futuro, no novo futuro, ele escuta essa mesma música também. Então aqui, diferente do que os Vingadores acabam fazendo em Vingadores Ultimato na viagem no tempo, nós temos apenas uma viagem no tempo através da mente do Wolverine. E eles não saem através de uma ramificação e saem o corpo inteiro e volta. É só uma viagem mental do Wolverine. Wolverine acorda ali meio que sem roupa. Meio que não, completamente sem roupa. Olha o corpo do cara, mostra até a bunda dele, minha gente. Mas o detalhe que eu quero que você olhe no corpo do Wolverine não é a bunda dele, mas sim o cabelo dele, que não tá mais com as mechinhas em branco. E tá, tipo, normalzinho ali, né? Mostrando pra nós que até o Wolverine acaba envelhecendo. Só que bem lentamente. E um detalhe interessante nesse quarto aqui, cara, é que a gente consegue ver espadas de samurais ali na parede, mostrando aquela conexão que o Wolverine já teve com o Yashida lá no passado, na Segunda Guerra Mundial, quando tava caindo as bombas atômicas em Hiroshima, e também a conexão que vai ter no futuro em Wolverine imortal. Você acreditaria se eu dissesse que eu vim do futuro? Wolverine está prestes a arranjar briga ali com os capangas que falam que ele não deveria dormir com a filha do chefe deles. Detalhe que antes da menina sair do quarto ali, ela acaba chamando o Wolverine de Jimmy. Dormi com ela várias vezes, mas... Jimmy! Isso porque, nesta época aqui, o Logan utilizava o seu nome verdadeiro, James Wallowit. James Jimmy, pois é. Wolverine leva vários tiros, mata um cara de cada vez e ainda pega a chave do carro do maluco. Em seguida, a gente acaba vendo o Bolivar Trask tentando convencer o governo americano de aprovar e financiar o seu projeto de armas para os Sentinela. Já estão vivendo entre nós, então estão vivendo aqui pacificamente. Nessa conversa aqui, o governo americano acaba citando os acontecimentos de Cuba, exatamente o que aconteceu em X-Men Primeira Classe. Não tivemos um incidente em mais de 10 anos. Depois do que aconteceu em Cuba, Aquilo nunca foi confirmado. Trask acaba falando que os Neandertales foram substituídos pelos Homo sapiens, uma evolução da sua espécie, e que ali eles agora são os Neandertales e o Homo sapiens na verdade são os mutantes. Uma fala que foi dita ali em X-Men 2 com a própria Tempestade ali ensinando as criancinhas no museu. Aqui não. No fim da conversa, o governo americano acaba recusando o projeto porque é muito caro e são poucos mutantes e uma ameaça inexistente por enquanto. Mas seu programa Sentinela não vai decolar. E vamos para a Mística, disfarçada de um coronel no exército americano no Vietnã. Ela acaba entrando ali em uma área restrita e acabamos vendo ali simplesmente alguns mutantes, dos quais são... O primeiro deles ali é o Wink, que tem tatuagens que geram poderes a ele. E temos ali o Havoc, que é o irmão do Ciclope que já apareceu em X-Men Primeira Classe. E também conseguimos ver o Groxo jovem. Quando a Mística tá tentando libertar os mutantes ali para eles irem embora e fugirem no exército, chega o William Stryker, que disse que estava na Batalha do Vietnã em X-Men 2 justamente pra própria Mística, cara. Eu comandava operações especiais na selva do Vietnã enquanto você ainda mamava no peito da sua mãe em Woodstock, Kelly. Esse aqui é o mesmo William Stryker que colocou a Adamantium dentro do corpo do Wolverine. E aqui ele quer levar os mutantes para justamente o Trask poder estudar e retirar os poderes desses mutantes para colocar nos seus sentinelas. A Mística se revela e dá uma surra na galera, ganhando também a ajuda dos outros mutantes que estavam na sala. E aí que o Havoc acaba chamando ela de Raven, e ela diz que ela não se chama mais por esse nome. Raven. Esse não é meu nome. Uma referência ali a X-Men 3, quando ela está sendo interrogada pelo governo americano, dizendo que ela não se chama mais de Raven e sim de Mística. Raven, eu fiz uma pergunta. Não atendo mais por esse nome. Ela leva os mutantes para fora da guerra, consegue salvar a galera. E aí, quando ela tá voltando pro exército ali, ela acaba se transformando em uma outra pessoa na frente de todo mundo. Pô, sério que ninguém viu ela se transformando? roteirinho fraco, né, gente? Enquanto isso, o Wolverine chega na mansão dos X-Men. Só que quem atende a porta não é o Professor Xavier, mas sim o Fera, que está com seus poderes sendo controlados aqui agora. Isso porque nessa conversa que ele acaba tendo com o Wolverine, ele acabou criando ali um antídoto, um soro, digamos assim, que consegue controlar a sua mutação, podendo se transformar no Fera quando ele quiser. Eu uso o suficiente para me manter equilibrado, mas ele usa demais. Mas descobrimos que o Professor Xavier acaba tendo várias overdoses dessa medicação, justamente para inibir completamente os seus poderes, porque ele não quer ficar escutando as vozes dos mutantes sofrendo. E então
Assim, ele consegue também voltar a andar. O tratamento devolveu a ele as pernas, mas não é o bastante. O Logan explica da viagem no tempo e diz que ele é 50 anos no futuro e que foi enviado para o passado para alterar a história e precisa da ajuda do professor Xavier. E a pessoa que me enviou foi você? Daqui a uns 50 anos. O professor Xavier jovem ali não acredita muito no Logan não, e ele acaba citando uma frase de X-Men Primeira Classe, mandando o Wolverine se ferrar, igual ele fez lá no outro filme. E eu vou dizer o que você me disse na época. Vai se ferrar. Com licença, eu sou Eric Lancha. Charles Xavier. Vão se ferrar. Charles acaba lembrando da Raven e acaba lembrando também da promessa que ele fez a ela, que sempre iria protegê-la. E aí que ele decide ajudar o Wolverine. Nunca mais vai ter que roubar. Essa é uma promessa. É então que o Wolverine acaba dizendo que ele também precisa do Magneto. E vemos que, na verdade, o Magneto está preso dentro do Pentágono, enterrado a mais de 100 metros de profundidade, porque ele foi o responsável por matar o presidente JFK lá nos Estados Unidos. Que até hoje é tido como um assassinato misterioso que ninguém entende como que a bala fez a curva. O que mais explica a curva milagrosa que a bala fez no ar? Corta pra de noite, com a Mística invadindo ali os escritórios do Bolivar Trask disfarçado dele mesmo. E então ela acaba vendo ali alguns relatórios de autópsia e se deparamos com alguns personagens conhecidos agora mortos. Vemos ali o Azazel morto e também a Angel morta. E a data que diz ali no relatório significa que ela morreu uma semana após os eventos de X-Men Primeira Classe. E aí que Wolverine visita então a casa dos Maximoffs para visitar a pessoa que consegue entrar em qualquer lugar. Então se deparamos com o tapete da casa de entrada, que está completamente destruído. Isso porque vemos ali justamente o próprio Mercúrio, que tem super velocidade. Então sempre que ele vai entrar em casa, ele freia, queimando assim o tapete. Sempre que ele vai sair de casa e começar a correr, ele também queima o tapete. Cara, genial esse detalhe. São do FBI? Não são. E aí então que conhecemos Pietro Maximoff, mais conhecido como Mercúrio, mais conhecido como o melhor personagem secundário que qualquer filme de super-herói já tenha criado na face da humanidade. Esse cara aqui rouba todos os filmes em que ele está. O que eu ganho com isso? Você, seu cleptomaníaco, vai invadir o Pentágono. Mercúrio acaba interrogando os caras ali, pega a carteira do professor Xavier e vê ali o bilhetinho ali, né, de carta de bem-vindo à mansão do professor Xavier para jovens mutantes. Justamente é esse bilhetinho ali que ele vai acabar utilizando no filme seguinte em X-Men Apocalipse. O Wolverine chama o Mercúrio para fazer um assalto à prisão onde o Magneto está preso, e o Mercúrio fala que aquilo ali é um ato ilegal. Fuga de prisão? Isso é ilegal, sabia? E aí que eles incrédulos falam assim, pô, é sério que você tá falando ilegal, sendo que você rouba várias coisas? E vemos várias caixas de doces e chocolates ali roubadas pelo próprio Mercúrio. E o mais legal, em quase todas as cenas, o Mercúrio está comendo. Sim, porque, como ele é super rápido, ele queima muitas calorias. E para manter o seu metabolismo funcionando, precisa de uma grande quantidade de calorias. Até mesmo na cena em super velocidade que ele está correndo, mostra ele comendo um pouco de comida no meio enquanto está correndo. Tanto que esse filme aqui dos X-Men foi produzido ao mesmo tempo que Vingadores Era de Ultron estava sendo produzido. Então o que eles acabaram fazendo para utilizar os mesmos personagens em filmes diferentes, em produtoras diferentes? A Marvel não podia mencionar que o Pietro e a Wanda eram mutantes e chamaram eles de aprimorados. A Fox não podia mencionar os Vingadores. Então vamos o assalto à prisão dentro do Pentágono. Simplesmente chega ali o Mercúrio e rouba o traje do guardinha que ia levar a comida para o Magneto. Ele anda por um corredor cheio de guardas até chegar no Magneto. E ali dentro da prisão do Magneto, ele está utilizando um traje de presidiário com o número 0001, o mesmo número que foi utilizado em X-Men 2. Mercúrio quebra o vidro, tira o Magneto da prisão e faz todos os guardas que estavam no corredor simplesmente voarem pelos ares. Cara, que cena estilosa. Ali no elevador, ele disse que os outros caras falaram que ele conseguiria controlar o metal. E ele disse que a mãe dele já namorou um cara que controlava o metal. Eles disseram que você controla o metal. Minha mãe conheceu um cara que fazia isso. Em X-Men Apocalipse é confirmado que esse Magneto é de fato o pai do Mercúrio. Detalhe que a mãe dele tinha uma irmã mais nova e também uma outra irmã mais velha, ou seja, Polaris e a Wanda, que não apareceram em nenhum filme. Ele é o meu pai.
eles se encontram com o Charles e o Logan na cozinha e simplesmente a melhor cena do filme, a melhor cena de super velocidade da história do cinema. É o Mercúrio correndo em super ultra mega câmera lenta enquanto escuta a música aqui no seu Walkman super da hora e vai batendo nos policiais ali, nos guardas, mexendo o bracinho de um, botando a balinha pro lado, pegando o chapéu do outro e no finalzinho, com todo o maior cuidado, vai puxando as balinhas para não acertar no Wolverine, no Professor Xavier e nem no Magneto. E simplesmente, pum, volta para o ponto de vista nosso e tudo acontece como num instante assim. Cara, essa cena é completamente insana. Deixou todo mundo surtado quando essa cena aqui aconteceu. Ninguém entende como que o Mercúrio escuta a música enquanto tá em super velocidade, mesmo trocando a velocidade dele diversas vezes ali dentro. E eu já fiz um vídeo explicando isso aqui no canal. Eles se despedem do Mercúrio ali mesmo em uma viagem em direção a Paris para encontrar a Mística. E eu me pergunto, por que não levaram o Mercúrio ali também junto com eles e o Mercúrio teria pego a Mística num estalar de dedos e teriam colocado ela de volta no avião e já teriam voltado e solucionado todo o problema super rapidinho? Pois é. É aquele personagem tão roubado, tão poderoso, que eles têm que arranjar alguma desculpa para não utilizar ele o tempo inteiro. E Peter, vai devagar, hein? Xavier e Magneto acabam tendo uma discussão acalorada ali e o Magneto quase faz o avião despencar do ar. Todos mortos. Fizeram experimentos e inúmeros outros. E é nessa conversa que ele acaba dizendo que Emma Frost e o Banshee acabaram sendo mortos desde X-Men Primeira Classe. Tudo mortos por cobaias pelo próprio Trask. Emma. Banshee. E o próprio Wolverine fala, beleza, agora limpa essa bagunça. O Magneto e o Xavier vão acabar jogando uma partida de xadrez. E é nessa conversa ali que o Magneto diz que ele não tentou matar e assassinar o presidente dos Estados Unidos, mas tentou salvar o cara. Eu não matei o presidente, porque eu tava tentando salvá-lo. Porque o presidente dos Estados Unidos também era um mutante. Por que tentava salvá-lo? Porque ele era um de nós. O mais legal é que nesse jogo de xadrez que eles estão tendo ali agora, o Magneto faz o seu primeiro movimento utilizando os seus poderes de controlar o metal. Exatamente da mesma forma que a gente vê no final de X-Men 3, ele recuperando os seus poderes mexendo uma peça de xadrez. Chegamos em Paris com a Mística seduzindo um dos soldados que estaria dentro da conversa com o Trask ali, seduzindo o cara no bar e levando o cara pra cama e, pô, botando o cara pra dormir com os seus pés. Exatamente como ela fez em X-Men 1. E a sedução no bar em X-Men 2 também. Na reunião, o Trask utiliza um dispositivo capaz de localizar mutantes. Só que quando ele acaba localizando ali a Mística, a galera vai pegar as armas para atirar e ele fala, não atire. Que você é? Avisei! Não atire. A Mística aparece, bate em geral e é pega ali pelo William Stryker com uma arma de choque. Wolverine, vendo o Stryker sofrendo, acaba lembrando do projeto Arma X e começa a entrar ali em uma loucura mental. É aí que o Magneto decide matar a Mística, que a única forma de impedir ela de matar o Stryker é matando ela. O que está fazendo? Garantindo o nosso futuro. E ele, com os seus poderes, faz uma bala de uma arma seguir a Mística, mesmo ela pulando da janela, e a bala vai seguindo ela e acerta ela da mesma forma. Wolverine começa a surtar e acaba ferindo a Kitty Pryde lá no futuro, machucando ela. E é nesse momento aqui no filme em que vai fazer o Magneto, o Professor Xavier e o Bob lá do futuro saírem em uma missão e encontrarem a vampira que estava sendo presa e sofrendo ali estudos, uma autópsia e tudo mais, para resgatar a vampira, para colocar ela no local da Kitty Pryde, para fazer ali a vampira conseguir controlar o Wolverine. E isso aqui tá num corte do diretor, uma versão estendida do filme, que é super difícil de se encontrar. Só que na versão que foi para os cinemas, a Kitty Pryde ali meio que só acaba lidando ali com a dor mesmo, com o machucado e bola pra frente. Então temos o Fera lutando contra o Magneto, enquanto a Mística acaba fugindo. O diretor, Bryan Singer, acaba fazendo uma participação especial aí nesse momento como um cameraman. Nesse momento, vemos o presidente dos Estados Unidos completamente preocupado, porque a gente acaba vendo ali que o Magneto está na TV, a Mística também, o Fera também. Ele acaba falando que essas pessoas também estiveram envolvidas no acontecimento em Cuba e também no assassinato do presidente JFK.
Estavam juntos em Cuba. Ele também foi acusado do assassinato de Kennedy. O Trask aproveita esse momento ali de medo do presidente dos Estados Unidos para conseguir aprovar o seu projeto de sentinelas. E o presidente aceita. Quero fazer uma demonstração. Quero que o mundo saiba que podemos proteger. É nessa cena que o Trask também fala que gostaria do DNA da Mística para melhorar os seus robôs. Eu quero ela para minha pesquisa, é claro. Mística encontra um Magneto ali na surdina e o mesmo acaba dizendo que eles conseguiram ter acesso ao sangue da Mística que estava na rua. Ou seja, é tarde demais, vai dar ruim da mesma forma. Eles têm o seu DNA. Seu sangue estava na rua. Magneto tenta convencer a Mística nessa conversa, dizendo que eles precisam ir pra guerra agora. Não matar só o Bolivar Trask, mas matar todo mundo mesmo. Nós temos que atacar agora, enquanto ainda temos vantagem. Wolverine, o Xavier e o Fera chegam na mansão. E só que agora os poderes do Charles Xavier começam a voltar à tona. Quando isso vai embora, isso aqui volta. E é nesse momento que a gente acaba vendo ali o Trask, utilizando ali o sangue da Mística, analisando e tal. Os genes dela podem conter os segredos das mutações. E ele acaba perguntando sobre o filho do William Stryker. E acaba dizendo que ele está ali com uns 8, 9 anos. E o filho do William Stryker, a gente consegue ver ele em X-Men 2. Jason, vai fazer 10 agora, se dá pra acreditar. E é nessa conversa que a gente acaba descobrindo os verdadeiros planos do Bolivar Trask. Fazer todos os humanos do mundo inteiro se unirem para matar os mutantes, um inimigo em comum. Houve uma causa que pudesse nos unir como espécie. Justamente para não existir mais guerras e luta entre os humanos. Para um gênio, o cara é bem burro. Uma nova era de paz genuína e eterna. Só que neste momento, enquanto o cara tá ali conversando com o William Stryker, Magneto está lá, entrando na surdina e colocando metal dentro dos sentinelas do Bolivar Trask, para conseguir controlar os sentinelas ele mesmo, escondido. Xavier vai entrar ali na sua sala do cérebro, que a gente acaba vendo um cérebro muito mais avançado de X-Men na primeira classe, mas não tão avançado como o cérebro que a gente vê na trilogia original. Xavier tá com problemas de utilizar o cérebro ali e o Wolverine pede para ele ler a sua mente. E é nesse momento que temos uma cena irada do professor Xavier do passado conversando com o professor Xavier do futuro. É o maior dom que nós dois temos. Insano. Essa cena aqui é tão insana, mas tão insana, que a frase que o Xavier do futuro diz pro Xavier do passado é a mesma dita pelo professor Xavier em Doutor Estranho 2. Só porque alguém tropeça e perde o caminho, não quer dizer que se perdeu para sempre. Só porque alguém tropeça e se perde, não significa que estará perdido para sempre. Então, beleza, o Charles ali acaba utilizando o cérebro para conversar com a Mística que estava num aeroporto. E ele acaba possuindo o corpo de outras pessoas para conversar com a Mística. Muito insano. Eu sei o que o Trask fez, mas matá-lo não vai trazê-los de volta. Porém, tristemente, não acaba dando muito certo, né? E é nesse momento que o Hank acaba querendo mostrar algumas coisas ali pro professor Xavier e pro Wolverine. E acaba mostrando na TV uma referência a Star Trek. É ali que ele avisa que ele acaba descobrindo que vai ter um anúncio ali do presidente dos Estados Unidos para anunciar o projeto Sentinela. Então já sabemos aonde que o filme vai levar todos os personagens, né? Nesse anúncio do presidente dos Estados Unidos. Pare o jato, nós vamos para Washington. Magneto vai até o Pentágono com 2 bolas de metal, da mesma forma que ele acabou se libertando da prisão em X-Men 2. Ele vai ali para recuperar o seu capacete, só que nesse local ali que tá o capacete dele, a gente vê referência a outros objetos, como o traje utilizado pelo Havoc, como também uma das asas da Angel que acabou morrendo, e também a moeda que ele utilizou para atravessar a cabeça do Sebastian Shaw. Porém, estamos chegando no clímax do filme. É nesse momento que os sentinelas lá no futuro acabam encontrando os mutantes. E ali, os X-Men têm que se preparar para se defender. Nos encontraram. No passado, o Wolverine acaba passando por um detector de metais, achando que aquele negócio vai apitar loucamente, igual aconteceu em Wolverine Imortal e também em X-Men 1 na Estátua da Liberdade. É nesse momento que no passado também, o Magneto acaba levantando um estádio de beisebol por um completo, levando esse estádio de beisebol até o local onde estava sendo o anúncio ali do presidente dos Estados Unidos com os sentinelas.
E aí que o Magneto faz os sentinelas se ativarem e atacarem os humanos agora, para justamente as pessoas ficarem comendo dos sentinelas também, além dos próprios mutantes. Mas enquanto isso, no futuro, os sentinelas também estão atacando os mutantes lá. A tempestade, obviamente, cria uma tempestade para destruir várias naves que estavam chegando ali. Mas mesmo assim, milhares de sentinelas são aclopados e vão em direção aos X-Men. Magneto pega a nave que eles tinham, joga ela até os sentinelas e a tempestade com a sua carga elétrica faz explodir o reator e o núcleo da nave, explodindo e destruindo vários sentinelas. Só que com a destruição, vários metais são explodidos e temos um pedaço de um sentinela ferindo o Magneto. Lembrando aqui, os sentinelas não são de metais, o Magneto não conseguiu controlar aquele pedaço que foi na direção dele. Só que nesse momento, a tempestade acaba morrendo e o professor Xavier acaba sentindo a morte dela, que foi pega de surpresa por um sentinela que estava escalando a montanha. O Bishop é destruído e explodido por outros 3 sentinelas. Enquanto os outros mutantes acabam morrendo lentamente um a um, Magneto tenta preencher a porta com vários metais e a Blink abre um portal para salvar ele. Enquanto isso, no passado, o Magneto derruba o estádio de beisebol em volta ali do anúncio do presidente da Casa Branca e manda um sentinela matar o Wolverine. E ele ali no meio da luta acaba fincando várias barras de ferro dentro do corpo do Wolverine e joga o Wolverine pra longe, caindo dentro de um lago, cara. E ele fica se afogando eternamente lá dentro, porque ele não acaba morrendo, então fica lá, se afogando o tempo todo. É nesse momento que o Magneto, no passado, tira o bunker de dentro da Casa Branca e puxa pra fora. Vocês construíram essas armas para nos destruir. Por quê? Enquanto o Magneto acaba dando seu discurso ali, acaba mostrando várias coisas. Mutantes no futuro morrendo, mutantes no passado vendo o discurso do Magneto, e ali temos o Mercúrio, com a sua irmã mais nova, que certamente é a Polaris, já que ele é irmão gêmeo da Wanda. Mística, disfarçada de presidente, acaba atirando no Magneto. E é nesse momento que o professor Xavier aparece para conversar com a Mística para que ela não matasse o Trask. Eu tenho fé em você, Raven. Só que no futuro, minha gente, já era, tá chegando o momento. Os sentinelas chegaram dentro da sala aonde a Kitty Pryde, Magneto e Wolverine estavam, prestes a serem incinerados, destruídos, mortos por um completo, tudo indo pro ralo. A Mística no passado decide não matar o Trask. E então toda a história é reescrita. Simplesmente toda a linha do tempo clássica, original, do futuro que aconteceu, ela é apagada e substituída por uma nova completa. Magneto vai embora, a Mística também. E aí que temos um salto temporal agora no ponto de vista da mente do Wolverine. Ele acordando em 2023, no futuro, da segunda linha do tempo. Da linha do tempo de X-Men Primeira Classe, da linha do tempo de X-Men Apocalipse, X-Men Fênix Negra, Deadpool 1. Então, em 2023, deste novo universo, a princípio deu tudo certo. Wolverine acorda dentro da mansão do professor Xavier. O primeiro mutante que ele acaba vendo é o piá que estava catando lixo lá, aonde acabou morrendo no começo do filme. Ele viu o Bob e a Vampira juntos, a Kitty Pryde e o Colossus dando aula juntos. E aí que temos a participação especial do Fera de X-Men 3. Bom dia, Logan. Acorda tarde. A Tempestade aparece e a participação especial da Jean Grey e do Ciclope da trilogia clássica. Então o Wolverine encontra o professor Xavier e acaba dizendo que ele precisa relembrar a história desde 1973, porque a história que ele conhece é bem diferente. Basicamente, com tudo o que houve depois de 73. Acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. O universo principal, o universo clássico dos X-Men, agora só existe dentro da cabeça do Wolverine. Ninguém consegue sair desse universo e ir pra lá, entendeu? Não tem como. Esse universo foi apagado, essa linha do tempo foi apagada e só existe dentro da mente do Wolverine. Você e eu temos muito que conversar. Então a gente acaba vendo uma cena pós-créditos ali. Simplesmente a Mística disfarçada de William Stryker retirando o corpo do Wolverine,
Que a gente acaba descobrindo em X-Men Apocalipse que o Wolverine estava lá, passando pelos experimentos do William Stryker do projeto da Arma X. A Mística foi sacana? Foi um baita erro aqui, mas eles acabaram relançando essa outra cena ali que mostrava que era o Stryker mesmo e não a Mística. Temos a cena pós-créditos que mostra o Apocalipse lá no passado no Egito, o primeiro mutante que existiu, né? Mostrando que o próximo filme seria X-Men Apocalipse. E esse aqui, minha gente, é o melhor filme dos X-Men, é o último filme bom da franquia X-Men, de fato, né? Não tô dizendo aqui Logan nem Deadpool, foi o último filme bom que fizeram dos X-Men. Pra mim, o melhor filme. Cara, reassistir esse filme aqui é uma das melhores coisas que dá pra você fazer. Eu recomendo muito você fazer isso. Se inscreve aqui no canal, fala aí o que você achou desse filme nos comentários. E se pegou algum detalhe que eu não falei nesse vídeo, também fala aí. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.